A adrenalina provoca aumento dos batimentos cardíacos, elevação das artérias e vasoconstrição dos vasos. Ou seja, o risco de um infarto, meu amigo. Você literalmente, fulano morreu do coração, tá morrendo de ódio, vai morrer do coração. É real. O ódio, a adrenalina, a raiva, o estresse causa problemas cardíacos. O risco de um infarto fulminante, papum, morreu, é altíssimo. E os especialistas ainda dizem mais. Os principais efeitos colaterais da adrenalina incluem, veja, viu? Muitas coisas relacionadas ao coração. Palpitações, aumento dos batimentos cardíacos, né, relacionados ao coração. Aí vem suor excessivo, náusea, vômito, dificuldade de respirar, tonturas, fraqueza. Gente, é você se matar, é você gostar de se ferir, é você... Sabe aquela expressão que diz parece que gosta de sofrer? Parece ser um momento de alegria, um momento de prazer, mas quando aquilo passa, não é possível que a pessoa sinta prazer e satisfação nisso. Aí eu vou trazer alguns versículos bíblicos para carimbar efetivamente todo esse discurso. Todos os versículos vêm de Provérbios, que foi escrito pelo homem considerado o mais sábio da história, embora eu tenha minhas controvérsias a Salomão, eu já falei sobre isso. Mas a sabedoria de Salomão não vem dele, vem de Deus. Então tudo que está em Provérbios é inspirado por Deus. Em Provérbios 22, 10 vem dizer: quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos, ou seja, não responda a esse tipo de pessoas. São pessoas que quanto mais levantam a voz e estão iradas e querem contenda, você respondendo, você vai estar dando como um banquete a essa pessoa. Inclusive tem um outro versículo aqui que vai falar exatamente isso. Vamos para frente. Em Provérbios 17,14 diz: começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Abrir brecha em um dique, em outras traduções vai falar represa. Represa segura uma grande quantidade de água. Nós vimos, infelizmente, o caso de Brumadinho. Quando uma represa se rompe, as consequências são terríveis. Então a palavra vai dizer: resolva isso. Tá rachada ali a represa, o pessoal de Brumadinho sabiam que tinha um problema na barragem e não resolveram. Olha o que aconteceu. Então, se tem a possibilidade de surgir um problema, resolva antes que surja a contenda, ou seja, antes que se não tenha mais jeito, antes que a água jorre, antes que a lama desça e mate tantas pessoas como aconteceu, infelizmente. Então, na vida também é assim. Em Provérbios 22,6 diz: sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Ou seja, não coloca a lenha na fogueira, não dá gasolina para quem está pronto para acender o fósforo, não alimenta quem está ali doido para vomitar suas feridas, que é só isso. São pessoas feridas, pessoas doentes que só querem vomitar as suas feridas. Então não alimenta. Se você não der, não tem aquela história que diz, se você não der palco, acaba o circo, acaba o show. Então é só isso. A palavra de Deus é rica de sabedoria. Se a gente seguir exatamente o que a palavra diz, a gente não passa por situações difíceis, constrangedoras, caluniosas, porque uma coisa acontece. Quando você não tem autodomínio e controle, domínio próprio, como diz o fruto do Espírito Santo, e você revida essas pessoas, depois você se sente tão mal, você se sente inferiorizado, ridicularizado, você fala assim, meu Deus, para que eu fui responder? Não já sei que aquela pessoa é assim, o problema não está em você, o problema está nela, então deixe que ela resolva. Se quiser, se não quiser também, saia de perto. Agora, se possível, não conviva com pessoas assim. Se possível. Se não for possível, aprenda a conviver com pessoas assim. Ainda tem mais provérbios. Provérbios, capítulo 18, 6, que foi o que eu li no início. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Ou seja, essas pessoas só conversam para gerar confusão. Só abre a boca para ferir, porque açoitar é você machucar. Então são pessoas que só abrem a boca para machucar. Isso é fato. Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Ou seja, gente, pessoas contendeiras, pessoas que estão carregadas de ódio, de problema, de feridas, só geram discussões. Mas as pessoas sábias tomam conselhos.
Ou seja, pessoas assim não ouvem conselhos. Não ouve conselho, nunca está errado, não ouve que está errado e não aceita que está errado. Porque você ouvir conselho é sinal de sabedoria. Você está errando nisso, fulano. Poxa, é mesmo, eu errei mesmo, me perdoe, eu vou reavaliar minha postura, vou reavaliar minha atitude. Mas pessoas contendeiras não fazem isso. Só os sábios ouvem conselhos. E em Provérbio 17:1 vai dizer que, essa é uma das melhores partes para mim, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Em outras traduções vai dizer contendas. Contendas para mim da sua mais forte. Provérbio 17:1. Então é isso. São pessoas doentes, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, psicologicamente doentes, geralmente pessoas que têm um passado extremamente adoecedor, pessoas que têm traumas, pessoas que provavelmente foram rejeitadas. Pessoas rejeitadas são pessoas extremamente complicadas de se lidar. São pessoas que já sofreram algum tipo de abuso na infância, pessoas que já foram muito traídas, já foram muito machucadas por amigos, por cônjuges, por familiares. E são pessoas que não se curaram e passam a vida inteira achando que todo mundo que se aproximar, eu tenho que estar em estado de alerta, porque é sempre uma ameaça, deve estar querendo alguma coisa de mim, está querendo me machucar de novo, está querendo me usar, quer alguma coisa de mim. É sempre assim. E não importa o quanto você se aproxime com intenções boas, essa pessoa você só vai ter dois caminhos perto de pessoa assim. Ou vai se machucar, ou você vai ter que ir embora. Mas é como eu disse, se você não precisa conviver com pessoas assim, se afaste. Mas se você precisa, por exemplo, um local de trabalho, você não tem como pedir demissão e tal, e a pessoa também não vai sair do trabalho, então arrume uma forma de conviver. É o que Tiago Brunet chama no livro dele, especialista em pessoas, de pessoas contornáveis e incontornáveis. Pessoas contornáveis, pense uma pedra na sua frente, né? Essa pedra não faz parte da sua vida, então é só você contornar a pedra e continuar andando. Essas são pessoas contornáveis, que você não precisa conviver. Ele dá o exemplo de, por exemplo, você chega numa loja, a vendedora estava em um dia ruim e te tratou mal. Não entre em discussão, não entre em confusão, ela vai continuar ali e você vai seguir sua vida. São pessoas que não fazem parte da sua vida. Discussão de trânsito é uma das coisas mais que nos revela a maior faceta da ignorância humana, da falta de sabedoria, da falta de domínio próprio, do quanto as pessoas estão estressadas e enlouquecendo e querendo enlouquecer os outros, porque você vai discutir com uma pessoa que você não sabe quem é. Toda hora a gente vê uma tragédia de trânsito, uma discussão, um cara puxa a arma e mata, tira a vida do outro. E se você passar direto, você vai viver sua vida e provavelmente você nunca mais vai encontrar aquela pessoa. Se for cidade grande, então a probabilidade de você reencontrar aquela pessoa é mínima. E se você reencontrar, é capaz de você nem lembrar. Uma pessoa como eu mesmo nem lembraria a cor do carro que me fechou, que fez qualquer coisa. Então deixa passar. Essas são as pessoas contornáveis. É uma pedra no caminho que você dá a volta e continua seu caminho. Não estraga o seu dia, não se intoxica. Jesus fala que quanto aos alimentos impróprios que os judeus até hoje chamam de alimentos impuros, né? Jesus deixa claro, eu até já gravei um vídeo sobre isso, que o problema não está com o que você se alimenta, não. Porque o que você se alimenta vai para o seu estômago e depois o seu corpo expele. O problema está com aquilo que você bota para fora, com o que sai da sua boca. E mais, o problema está com aquilo que você deixa entrar no seu coração, porque a palavra diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É do seu coração, é no seu coração que mora a chave da salvação. Porque um coração sujo e imundo, cheio de rancor, de feridas do passado não curadas, de ressentimentos, de mágoas, esse é um coração onde Jesus não pode habitar. Porque para ele habitar, ele precisa fazer morada. E Jesus não vai morar em um lugar sujo. E pessoas incontornáveis são pessoas da nossa família, são pessoas de um local de trabalho que a gente não tem como deixar de conviver e precisa aprender a suportar. Pedro vai dizer na palavra, suportai-vos uns aos outros. Eu amo essa palavra de Pedro, porque Pedro era um homem brabo, chucro, né, como a gente pode falar hoje em dia. E ele muito claramente usa essa palavra, suportai-vos. Significa dizer que a convivência
Nem sempre é fácil, mas suportai-vos em amor. Então, no momento em que a ira estiver para tomar conta, a gente tem que olhar para aquele ser humano ali e dizer: meu Deus, toma conta, Pai, porque ali vai uma pessoa que está cheio de espírito de contenda, um coração cheio de feridas, meu Deus. Ali mora uma pessoa sofredora. E o problema que começa, não tenho dúvida, ele começa no espiritual, começa de traumas, feridas não curadas e reflete no corpo. Porque aí o que começou como um problema espiritual se torna um problema físico. Porque você condiciona seu corpo a liberar esses tipos de hormônios aí. Então, se você não tem fé, se você é ateu, se você é cético e não crê no Espírito Santo, nos dons de Deus, em Jesus Cristo, não crê na palavra, você vai ter que crer na ciência. E a ciência está dizendo que um corpo que começa a praticar a elevação de dose de adrenalina e de cortisol, o próprio cérebro entra em conflito e começa a liberar esses hormônios o tempo todo. Você condiciona o seu cérebro a liberar aquilo ali o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro essa pessoa vai estar armada, vai estar disposto para uma guerra, vai estar em prontidão para o ataque. Então, eu aprendi que pessoas feridas ferem. E para você não ser ferido e não se tornar igual àquela pessoa, o melhor a fazer é se afastar. Seja se afastar emocionalmente, já que você não, se for o caso, não puder se afastar fisicamente, você se afasta emocionalmente, você não se deixa atingir, você não dá a brecha. Se você já sabe que você responder assim, agora e daquela forma, vai dar exatamente o alimento que a pessoa precisa para começar uma contenda, você não dá. Tem um provérbio que fala isso, eu tô achando que eu não coloquei aqui, mas é um provérbio que diz que o caluniador ele saboreia a contenda. Eu vou ver se eu acho aqui enquanto eu falo. Que o caluniador saboreia a contenda. Então, aqui, ó. Provérbios 18, 8. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. É claro que Salomão aqui não está falando dele, nem de mim ou de quem não é mexeriqueiro. Ele traz o verbo pro pronome pessoal para a gente entender o que é que um mexeriqueiro, um contendeiro, ele sente quando cria uma... Vocês já viram pessoas que têm prazer em gerar contenda? Eu já conheci vários assim. Tem prazer. Então, olha o que o provérbio fala. Os mexeriqueiros, né, os contendeiros, os mexericos são tão deliciosos, exclamação, né? É uma expressão que ele está dizendo, ele está expressando esse sentimento como se fosse ele sentindo isso. Como gostamos de saboreá-los, ou seja, é uma delícia fazer contenda, criar conflito. Você vê que depois a pessoa chega, sai regozijado, saboreando a miséria que semeou ali na frente. É triste demais. É triste demais isso, porque estamos falando de vidas, de seres humanos, de corações, de almas, de sentimentos. E a pandemia tem trazido isso de forma ainda mais clara. Eu costumo dizer que a pandemia não mudou ninguém, pelo contrário, exaltou o que cada um tem de bom e de ruim. E eu tenho visto pessoas exibindo as suas doenças emocionais, as suas doenças espirituais. Então, eu recomendo a quem está próximo de pessoas assim, se afaste emocionalmente, espiritualmente, se não puder se afastar fisicamente, porque é o melhor a fazer. O melhor a fazer é você orar por essas pessoas, entregar na mão de Deus e pedir ao Senhor que blinde o seu coração, porque pessoas assim são pessoas tóxicas. É o que a modernidade vai chamar de pessoas tóxicas. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos que podem ocorrer no âmbito afetivo, familiar ou de trabalho. Então, busque se blindar, conheça a palavra de Deus. Provérbios vem trazendo uma lista infinda de ensinamentos para você lidar com tudo isso. É isso, a palavra de hoje foi essa. Eu espero ter ajudado, espero alcançar muita gente que deve estar precisando ouvir isso nesse momento. Um forte abraço.